A paz do Senhor, povo lindo, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal EBD, Palavra de Vida para você. Eu sou o professor Edson e juntos nós estamos estudando neste segundo trimestre de 2024 a revista que tem como tema A Carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Esta revista, irmãos, é comentada pelo pastor Osiel Gomes, aqui pela classe dos adultos da Igreja Assembleia de Deus. E a lição de número 1, nós já gravamos aqui e postamos em uma playlist chamada Nossa Carreira. Então, se você perdeu a lição de número 1, é só você vir aqui no canal, né? Você que já nos acompanha ou você que está chegando agora, procure lá a playlist Nossa Carreira e você vai encontrar já a lição de número 1 postada ali. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 2, que é para a data do dia 14 de abril de 2024. E esta lição tem como tema a escolha entre a porta estreita e a porta larga. O textuário desta lição de hoje está lá em Lucas, capítulo de número 13, no versículo de número 24, que diz assim: Porfiar por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. A nossa verdade prática, ela vem dizendo, a porta estreita não é uma opção, mas a única alternativa disponível para o crente entrar no céu. Então aqui, irmãos, a gente sempre costuma trazer para os irmãos que a nossa vida, ela é feita de escolhas. E a escolha que você faz hoje, ela vai refletir em alguma situação amanhã na sua vida. E no nosso caso, espiritualmente falando, nós fazemos a escolha aqui de andarmos com Cristo, né? De termos, como nós estudamos na lição de número 1, a nossa caminhada com Cristo, para o quê? Para podermos entrar no céu, para podermos compartilhar de uma vida eterna com o nosso Senhor. Então a lição de hoje, ela vai estar pautada nesta temática de escolha. Escolher entre a porta estreita, né, que tem um caminho apertado, e escolher pela porta larga, que tem um caminho espaçoso. Porém, né, nós vamos ver que a porta estreita e o caminho apertado, eles nos levam à salvação. Já a porta larga e o caminho espaçoso, ele vai levar o ser humano à perdição. Então, neste contexto aqui, nós iremos falar muito, né, sobre que nosso Senhor Jesus Cristo sempre teve a pretensão de mostrar aos pecadores o quê? O caminho para a salvação. Você já ouviu falar nessa doutrina chamada soteriologia? Nós vamos trazer aqui a definição deste termo aqui também durante a nossa aula de hoje. E, como costumo sempre estar meditando, né? O pecado, irmãos, ele é o quê? Ele é um luto disfarçado de festa. Né? A Bíblia vai dizer que há caminhos que para o homem parecem bons, mas que levam ao quê? À perdição. Então fique comigo até o final da aula. Nós estaremos explorando, né, vários assuntos aqui concernentes a essa temática tão importante para a nossa vida cristã. Amém? Nós temos como leitura bíblica em classe dois textos que se encontram lá em Mateus. Primeiro, Mateus capítulo 7, do versículo 13 ao versículo 14, que diz assim: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Verso 14: E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontre. No capítulo 3 do mesmo Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, a partir do versículo de número 1, diz assim, ó: E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. E este João
tinha a sua veste de pelos de camelo e um cinto de couro, e em torno de seus lombos alimentava-se gafanhotos de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Amém? Então, aqui em Mateus capítulo de número 7, nós temos aqui um texto, condizente com o nosso texto áureo. Já em Mateus capítulo de número 3, nós vamos estar falando aqui no decorrer da lição que o próprio Jesus, ele vem nos ensinando aqui para que nós entendamos, quando o João Batista chegou ali, apareceu. Eu acho interessante que a igreja que João Batista pregava era uma igreja no deserto, e o povo que ia lá, nesta igreja que no deserto ali, os irmãos estão entendendo aqui o que eu estou trazendo aqui, ele pregava no deserto da Judéia, e o povo que ia ali estava tão somente interessado em ouvir o quê? Aquela doutrina que ele estava pregando. E qual era o ensinamento que João Batista estava pregando ali? O arrependimento. E o arrependimento é um dos critérios, um dos requisitos para que nós possamos o quê? Estar confessando o nosso pecado, que nós iremos tratar também aqui na aula de hoje, para o que? Alcançar esse arrependimento, alcançar o arrependimento e estar caminhando para o céu, para o nosso lar celestial. Amém? Nós temos aqui 3 objetivos para a nossa aula de hoje. O primeiro, explicar a analogia da porta estreita e do caminho apertado do ponto de vista bíblico e teológico. O segundo, destacar que a decisão pela porta estreita requer uma vida de renúncia e disposição para enfrentar os desafios da caminhada cristã. E o terceiro objetivo aqui da nossa lição é apontar que a entrada pelo caminho estreito está baseada no arrependimento, confissão de pecados e no novo estilo de vida, que nós acabamos de ler aqui em Mateus capítulo de número 3. Então, irmãos, 3 tópicos aqui de fundamental. É uma aula que, quando estava aqui preparando, estudando, falei, nossa, tenho que guardar com muito carinho. Por quê, irmãos? Porque isso aqui é a receita do cristão para ter uma vida, para ter uma caminhada com Jesus Cristo, Tiago vai dizer que não basta nós sermos só ouvintes da palavra do Senhor, para que ninguém, primeiro, para que a gente não se engane e para que depois ninguém nos venha enganar, Então, nós temos que ser praticantes da palavra do Senhor e dar uma refletida nos objetivos da lição de hoje, que nós iremos tratar, para você ver a relevância que tem esse assunto aqui na vida do cristão. E por quê? Qual a motivação de estarmos estudando? Sempre, quem acompanha minhas aulas sabe, sempre eu gosto de trazer aqui a temática que iremos estudar, também os objetivos que vão nos nortear para poder estar estudando, e a parte motivacional. Por que devemos estudar um assunto? Primeiro, porque é um assunto bíblico, o próprio Jesus Cristo nos deixou isso para ser ensinado aqui, nos deu o seu manual de fé e conduta para que possamos estar nessa caminhada com ele. E aqui, um segundo ponto aqui é que levar a reflexão a respeito de se nós estamos de fato andando de maneira digna para estarmos compartilhando a eternidade com o nosso Pai. A aula passada nós falamos sobre a Trindade,
Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Então, aprendemos, né, que quando nós aceitamos Jesus Cristo, o Filho, como Salvador, o que acontece? Deus se torna o nosso Pai. E aí, o Espírito Santo, ele é que vai continuar nos direcionando para não sairmos, né, desta caminhada. Então, nós temos que estar ligados na fonte. O Filho, né, tendo Deus como nosso Pai e o Espírito Santo do Senhor como nosso Consolador, como nosso ajudador, como nosso norteador para a nossa vida. Então, aqui, irmãos, questionei aqui aos irmãos, né, sobre essa doutrina, né, que nós chamamos de soteriologia. O que vem ser essa doutrina? Todo o foco, né, toda a Bíblia, ela é cristocêntrica, ela nos leva até a pessoa de Jesus Cristo, tema também estudado na aula passada. E por que estou trazendo esta temática aqui agora? Por quê? Porque esta doutrina é também conhecida como doutrina da salvação. E é a doutrina cristã, né, que por meio da vida e da obra de Jesus Cristo, o Salvador, ele nos deu o passaporte para a vida eterna. E eu gosto de trazer também aqui aos irmãos esse conhecimento, né, sobre Jesus é o Cristo. Cristo significa Salvador. E Jesus só é Senhor de quem ele é Salvador. E ele só pode salvar, né? Ele só pode ser Salvador daquele que o aceita como Senhor. Então, que possamos ter, né, o texto de Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao versículo de número 10, para reflexão nesse momento. Vou fazer ênfase aqui ao versículo de número 8, que diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, não vem das obras para que ninguém se glorie disso. É dom de Deus, por meio da graça. Nós somos alcançados, né, com a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, para que possamos garantir aí, né, o nosso passaporte para a vida eterna. Então, neste conceito aqui, caminhando para a parte introdutória da nossa lição de hoje, nós estudaremos o símbolo da porta estreita e da larga, o caminho apertado, que representa a porta estreita, e o caminho espaçoso, que representa o quê? A porta larga. E só trazendo mais um texto aqui aos irmãos, né, que foi até um texto que trouxe na aula passada, Hebreus capítulo 10, verso 39, a Bíblia vai dizer que nós não somos daqueles que nos retiramos para a perdição, mas que somos daqueles que creem, né, para a conversão da alma, ou seja, para a vida eterna. Os irmãos podem estar conferindo novamente em Hebreus capítulo 10, versículo de número 39. Amém? A nossa lição de hoje, irmãos, ela está pautada em 3 tópicos. Cada tópico, né, com seus subtópicos que nós estaremos, né, estudando agora. Também trouxe aqui aos irmãos, né, várias referências bíblicas. Interessante os irmãos darem uma pausadinha no vídeo, fazer a anotação. Você que usa esta aula para preparar outras aulas, ou você que nos acompanha aqui para, né, também estar, assim como eu, né, edificando o nosso conhecimento diante do nosso Senhor. Esteja preparado, porque nós temos várias referências bíblicas para estar enriquecendo aqui a nossa lição de hoje. Dizendo aos irmãos que a gente procura sempre trazer uma aula aqui com um objetivo, né, claro, específico, e também com a aplicação para o nosso cotidiano, para a melhora da nossa vida, né? Nossa vida, principalmente, né, da nossa caminhada. Nós vamos falar muito nesse trimestre aqui sobre esta palavra, sobre quando a Bíblia trata ali do que é o andar, né, o caminhar com Deus. Então, nós temos como palavra-chave para a nossa lição de hoje, palavra porta, amém? O tópico de número 1, irmãos, ele vai trazer o seguinte tema: portas e caminhos. Aqui o primeiro subtópico tem como tema a porta estreita. Aqui eu gostaria já de ler com os irmãos também, né, uma das 7 vezes que Jesus declara no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João, ele vai falar eu sou, e uma dessas vezes está lá em João capítulo 10, o verso de número 9, que ele diz assim: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará
pastagem. Então, para começarmos esse subtópico aqui, o autor da revista nos pontuou: a ideia de uma porta estreita como caminho para a vida está presente tanto na literatura judaica quanto na cristã. Por exemplo, nós vamos ler no Antigo Testamento, em Provérbios, capítulo 15, no versículo de número 24, nós temos ali uma ênfase para esta caminhada para o céu. Olha o que diz o texto. Para o entendido, ou seja, algumas versões traz, para o sábio, o caminho da vida leva para cima, para que se desvie do inferno embaixo. Olha só a ênfase do versículo. Para aquele que é sábio, para aquele que é entendido do quê? Na palavra, no conhecimento do Senhor. O caminho da vida leva para o céu, ou seja, nós estamos olhando para o nosso Criador, para o céu, Buscai as coisas que são de cima. E agora, irmãos, para quê? Para que nós possamos nos desviar do quê? Do inferno que está embaixo. Então, primeiro ponto aqui, nós ainda podemos acrescer que a porta era algo muito comum na onde? Lá nos tempos antigos. E essa porta, as cidades ali, os irmãos sabem, eram fortificadas, tinham grandes muralhas ali para evitar a invasão de inimigos. Só que o ponto fraco da cidade era o quê? Era a porta, era a entrada da cidade. Então havia uma única porta e onde o pessoal, o exército inimigo, mirava para poder estar entrando ali. Então era por meio dessa porta que todos entravam e saíam na cidade. E também, irmãos, hoje com o nosso mundo aí cibernético, a gente sabe que quando você está se comunicando pelo computador, abrindo uma porta sua de comunicação, essa porta ela está aberta para outras pessoas. Daí hoje o pessoal, olha a diferença, Antigamente o povo fazia grandes muralhas e uma porta. Só essa porta era a entrada e a saída. E o inimigo já mirava essa porta, por quê? Porque essa porta aqui não adiantava ter muro maciço, muro resistente, se a porta também não fosse forte. Por isso que Jesus, ele diz lá em João capítulo 10, no verso 9, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará, sairá e encontrará pastagem. Então, o povo antigo sabia que o ponto fraco era a porta e quem estava guardando o que tinha dentro da porta procurava fazer uma porta bem reforçada para que o inimigo não adentrasse. Amém? O subtópico de número 2, ele vai trazer o caminho apertado. Quando falamos de caminho apertado, apontamos para a conduta, a maneira de viver que evidencia salvação ou perdição. Vamos ler Mateus capítulo 7, no versículo de número 24, diz assim, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Nesse texto aqui, Jesus está explicando sobre os dois tipos de pessoas ali. O que edifica a sua casa na terra firme ali, de maneira prudente, e aquele que edificou a sua casa em um terreno não tão firme. E o que me chama a atenção posso entender dessa maneira, o material de construção e a mão de obra era a mesma. Que fez a diferença de uma de uma casa estar firme e da outra ruir? Foi aonde o que? Foram construídos, o alicerce, a base, onde foi estruturada ali. Então isso, irmãos, nos aponta para aquelas pessoas que desejam a vida eterna. Aquele que constrói escuta as minhas palavras, as pratica e, vamos falar assim, Jesus diz assim, assemelhá-lo-ei, ou seja, eu estou comparando ele com um homem prudente, e esse homem prudente edificou a sua casa sobre a rocha, ou seja, aponta para a vida eterna. Já o caminho apertado é aquele que nos leva a praticar os ensinamentos de Jesus de modo bem concreto. E quais são os ensinamentos de Jesus aqui? Lá de Mateus capítulo de número 5, ali do Sermão da Montanha ali, que nós conhecemos, e já lemos ali. Vamos aqui fazer um resumo desses ensinamentos de Jesus aqui, Amar os inimigos,
não praticar o quê? A hipocrisia, acumular tesouro no céu, dentre outros princípios celestiais, ensinados onde? No sermão ali do monte. Amém? Caminhando para o tópico de número 3, irmãos, temos como tema porta larga e caminho espaçoso. Subtópico de número 3, melhor dizendo aqui do tópico de número 1. Aqui nós vamos aprender o seguinte, ó. A porta larga e o caminho espaçoso simbolizam uma vida sem compromisso com Cristo, segundo o padrão do mundo, pontuado aqui pelo autor da revista. Ó. São pessoas que expressam crenças e valores segundo a sua vã maneira de viver. Ainda podemos trazer aqui, ó, que são pessoas, né, que através das suas ideias, elas negam a Bíblia como nossa única regra de fé e de conduta. Ou seja, pessoas que vivem segundo o que? Suas próprias ideias. Aqui nós temos um texto para ler, lá em Juízes, capítulo de número 21, no verso 25, o último capítulo do livro de Juízes e o último versículo, diz assim, ó, naqueles dias não havia rei em Israel, porém, cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Traduzindo aqui para o nosso entendimento, fazia o que dava aí na telha. Esse tipo de pessoa, irmãos, são as pessoas que ainda não entenderam essa caminhada, esta porta estreita e este caminho apertado. Por quê? Porque a porta estreita e o caminho apertado, ele vai requerer de nós, como nós estaremos estudando daqui a pouquinho, o quê? Arrependimento, confissão de pecado e o quê? Mudança de estilo de vida. Traduzindo, renúncia da nossa parte. E o que prende o homem? No mínimo duas prisões aí, né? O eu e o querer. E quando nós estamos na caminhada com Jesus Cristo, não é mais o eu, né? Nós sabemos que para que ele cresça e eu diminua. E esse querer o quê? Nós nos libertamos do nosso querer para querer aquilo que está no centro da vontade do nosso Deus. Então, neste primeiro tópico, trazendo o resumo, né, temos assim, a porta estreita e o caminho apertado representam uma vida de compromisso com Cristo. E em contrapartida, né, a porta larga e o caminho espaçoso representam o quê? O padrão de vida deste mundo. E nós sabemos que nós não devemos nos conformar com este mundo, assim como o apóstolo Paulo ele vem nos trazendo. Amém? Caminhando para o tópico de número 2, temos como tema: por que entrar pela porta estreita é difícil? Aqui eu vou transformar este tópico em uma pergunta. Por que? É uma afirmativa, né, da revista, porém, vamos trazer aqui de uma forma interrogativa. Por que entrar pela porta estreita é difícil? Aqui nós estaremos estudando também os subtópicos deste tópico de número 2. E o primeiro tema diz: uma porta aberta, porém difícil. A porta para a entrada na pátria celestial está aberta. Porém, irmãos, olha só, nosso Senhor ensinou que para tomar o caminho do céu é preciso, primeiro ponto, negar-se a si mesmo, conforme nós estudamos na lição de número 1 sobre a nossa caminhada. É deixar morrer o que somos para viver uma vida com Ele. Segundo ponto aqui. Então, o primeiro ponto desse subtópico é negar a si mesmo. Esse texto a gente pode estar lendo lá em Mateus capítulo 16, no verso 24, que diz assim: então disse Jesus aos seus discípulos. Acho interessante já essa parte aqui, aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Então Jesus estava dizendo aos seus discípulos. Por quê? Porque aquele que não é discípulo, aquele que é o discípulo? Aquele que faz ou tenta replicar o que o mestre faz. Então Jesus estava falando aos seus discípulos, aqueles que estão dentro, porque aqueles que estão fora Jesus te ama, Jesus ele pode transformar a sua vida, Jesus ele pode batizar você com o Espírito Santo e ele breve voltará para te buscar. Então essa é a mensagem, os 4 pilares que nós nos apoiamos. Para quem está fora, Jesus te ama, né? Aceite-o como seu Salvador e ele, pela sua palavra, pelo que nós estudamos, pelo que nós cremos,
você terá transformação de vida. Agora, Jesus em Mateus 16, 24 diz aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, né, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Então ele já estava falando para quem, né, estava junto com ele ali, aos seus discípulos. Também temos um outro texto lá em Romanos, capítulo de número 6, no versículo de número 6, que os irmãos podem, né, estar aí consultando também neste sentido aqui. O segundo subtópico ele vai trazer o seguinte tema: as oportunidades da porta larga são atraentes. Então aqui, irmãos, a gente já ouvia desde criança, né, que o seguinte dizer, né, dos mais antigos, né, e hoje a gente entende isso aí, que tudo que é proibido é mais gostoso, né? O pessoal costumava falar isso aí, a gente trazendo para uma aplicação dos nossos dias, né? Se o pecado fosse ruim, né, ninguém queria praticar, como eu disse lá no início da aula. O pecado é o quê? É uma festa, né? O quê? Fantasiada de luto. Por quê? Porque no começo ali parece ser gostoso, mas daqui a pouco você vai ver as consequências que isso aí vai estar gerando. Então, o autor da revista ele pontua aqui, que a porta larga oferece uma jornada de prazeres, deleites e libertinagem, né? Porém, irmãos, essas pessoas elas estão dominadas pelas falsas, né, ilusões da vida. Lá em 1 de João, capítulo de número 2, no verso 15 e no verso 16, né, tem um tema para a nossa reflexão aqui neste momento. Não ameis o mundo, nem o que nele existe. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Olha o verso 16. Pois tudo o que há no mundo, as paixões da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Então nós podemos ainda trazer aqui como conclusão aqui para este subtópico, que é um caminho de apego prazeroso, né, ao mundo e de desprezo a Deus. O cristão comprometido com o Evangelho de Cristo sabe que o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. É logo a sequência, né, de 1 de João, capítulo 2, no verso de número 17. Os irmãos podem estar, né, conferindo na palavra do Senhor. O terceiro subtópico deste tópico de número 2, ele vai trazendo o seguinte tema: as razões das exigências. Vamos entender aqui, primeiro ponto desse subtópico: a porta estreita e o caminho apertado requerem uma transformação interior, uma decisão pessoal e uma disposição em seguir na contramão da maioria. Talvez você já ouviu alguém dizer assim: eu vou ser crente? Não, esses crentes aí não podem fazer nada, esses crentes são quadrados. Por quê? Porque nós estamos na contramão destes manjares, destes prazeres que o mundo oferece. Haja visto lá o segundo ponto que nós estaremos tratando aqui, que requer uma disposição de viver uma vida dirigida pelo Espírito Santo, uma vida dirigida por Deus, como um novo começo. Nos faz caminhar em santidade, seguir os passos de Cristo e andar com Ele, ou andar como Ele andou. Vamos ler lá em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, diz assim, assim que se alguém está em Cristo, o Salvador, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Amém? E lá na 1 de João capítulo 2, no verso 6, diz assim, aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Esse andar aqui no sentido do quê? De viver. Esse andar aqui no sentido do quê? De ter uma transformação do interior para o exterior. Este andar aqui ainda, como ele andou, no sentido de quê? Do quê? De ter uma vida dirigida por ele. Deus no controle de todas as coisas. Amém? O resumo deste tópico de número 2, irmãos, ele diz assim, seguir pelo caminho apertado requer uma disposição em seguir na contramão da maioria. Amém? E aqui, irmãos, não é
como aquele que eu citei aqui, né, ditado que a gente ouvia aí, que crente não pode fazer nada, crente é quadrado. Não, é muito pelo contrário. Nós, quando aceitamos Jesus Cristo, somos libertos do quê? Do que a maioria. Ser santo significa o quê? Ser separado, sair fora de tudo que a maioria acha que é normal, né? E aí aqui a gente podia entrar em vários quesitos do que Isaías capítulo 5 no verso 20 vai dizer, né? Ai dos que chamam bem o mal e ai dos que fazem do mal o bem. Está havendo aí na nossa sociedade o quê? Uma inversão de valores, mas nós não. Nós, como o escritor aos Hebreus vai dizer lá em Hebreus capítulo 10 no verso 39, nós não somos daqueles que caminhamos para a perdição, nós somos daqueles que caminhamos para uma salvação de alma. Amém? Então, caminhando agora para a nossa parte final da lição de hoje, tópico de número 3, ele vem trazendo assim, entrando pela porta e pelo caminho do céu. O primeiro subtópico é arrependimento de pecados. Aqui, a mensagem pregada por João Batista, como nós já lemos lá em Mateus capítulo de número 3, diz respeito a entrar no reino de Deus. E qual que era a mensagem? O arrependimento. Aí o autor da revista, ele pontua aqui ainda: é importante ponderar que o arrependimento bíblico não é uma questão meramente emocional, isso é remorso, né? Mas uma disposição para mudar de ideia. É um exercício que envolve o quê? O aspecto mental e moral da pessoa, ou seja, do pecador. Podemos ainda trazer aqui, que por meio da pregação e da aceitação do Evangelho, mediante a ação regeneradora, nós já estudamos na primeira aula, né, que o Espírito Santo, ele nos regenera, ou seja, ele nos proporciona um novo nascimento do Espírito Santo. O pecador renuncia ao pecado, deixa o caminho espaçoso para tomar o caminho que conduz para a vida eterna, ou seja, para a salvação. Também trouxemos um texto lá na lição anterior, Salmos de número 3, no verso 8, onde a Bíblia diz ali que a salvação vem do Senhor e sobre o seu povo repousa a sua bênção. Amém? Podemos trazer ainda aqui uma referência bíblica lá de Mateus capítulo 3, do verso 1 ao verso 10. Vou estar lendo aqui o verso 1 e verso 2, quando a Bíblia vai dizer ali que naqueles dias, né, apareceu João o Batista, pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, como nós lemos lá na nossa leitura bíblica em classe. E também frisando, né, que essa ação regeneradora do Espírito Santo é o novo nascimento, né, em Cristo Jesus. O subtópico de número 2, ele vem trazendo confissão de pecados. Aqui nós podemos pontuar que, sem que o homem reconheça que é pecador, jamais compreenderá que precisa de um Salvador. E quem convence? Deus fez o plano, Jesus Cristo executou o plano e o Espírito Santo é quem continua convencendo deste plano. E aí podemos trazer aqui também aos irmãos um texto, né, lá de Números, capítulo de número 5, no verso de número 7, onde ali no Antigo Testamento o povo tinha um dia especial para essa confissão de pecado, que era chamado, né, o dia da expiação. Olha o que diz Números 5, 7. E confessará o seu pecado que cometeu. Pela sua culpa, fará plena restituição, segundo a soma total, e lhe acrescentará a sua quinta parte e dará àquele contra quem se fez culpado. Era o dia da expiação ali, a parte A do versículo, né, vem dizendo: e confessará o seu pecado que cometeu. Podemos ainda trazer aqui também aos irmãos um entendimento do Novo Testamento. O autor da revista, ele pontua aqui, que a confissão de pecados no Novo Testamento, né, ali, principalmente explicada ali por João Batista, passou a fazer parte da tradição cristã. Olha o que Paulo diz lá em Romanos capítulo 10, no verso de número 9. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo.
Amém? Então, podemos, para encerrar este subtópico aqui, este segundo subtópico, ainda está lendo com os irmãos, ó, que quando o homem reconhece em confissão que é um pecador, ele recebe o perdão de seus pecados. E eu gosto muito de um texto que está lá em Provérbios, capítulo 28, no verso de número 13, que diz assim, ó: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Amém? Caminhando para o subtópico de número 3, temos o seguinte tema: produzindo frutos de arrependimento. Aqui é preciso apresentar frutos na vida como a marca de um arrependimento sincero. Irmãos, gosto muito e vou repetir aqui aos irmãos. A Bíblia que muitas pessoas estão lendo ou estarão lendo é a minha conduta, a sua conduta, ou seja, como nós estamos agindo diante delas. Não adianta, nós somos exemplo, por vista, não por fala. Não adianta falar uma coisa e fazer outra. Nós estamos rodeados por multidão de testemunhas. Como está sendo, lembra lá da nossa parte motivacional, como está sendo o nosso andar com Cristo? Será que as pessoas estão vendo a diferença que o Evangelho tem que fazer na nossa vida? E ainda aqui o autor da revista, ele pontua aqui, alguns frutos deste arrependimento. Por exemplo, honestidade, misericórdia, respeito às autoridades, dentre outros aspectos que devemos estar demonstrando. E aí, para enfatizar o texto, Lucas capítulo 3, do versículo 11 ao 14, os irmãos podem estar aí conferindo esta temática aqui também. Para concluir este terceiro subtópico, uma pessoa que teve um encontro verdadeiro com Jesus produzirá frutos dignos de arrependimento, uma nova forma de pensar, uma nova forma de agir, ou seja, ela vai passar a ter um novo estilo de vida. Vamos lá ler Gálatas capítulo de número 6, no verso de número 15. Olha o que a palavra do Senhor vem dizendo: porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Ou seja, a circuncisão e a incircuncisão, ela não tem virtude, passa a ser só ali uma religiosidade. Agora, em Cristo Jesus, bem explicado aqui, aí sim passa a ter muita relevância. Por quê? Porque aí nós nos tornamos uma nova criatura. Temos como conclusão para a nossa aula de hoje, irmãos. Espero em Cristo Jesus ter esclarecido e ter ajudado você. Se está sendo bênção para a sua vida, ore, participe, divulgue este canal. O único objetivo nosso aqui é de aprendermos juntos a palavra do Senhor e levar esta palavra para o maior número de pessoas possíveis. Olha a conclusão que diz: no momento que inicia sua jornada com Cristo, o cristão deve ter a consciência de que escolheu o caminho estreito, ou seja, a porta apertada, para trilhar o caminho do céu. Então nós precisamos renunciar o nosso eu, nossos pensamentos e nossos desejos, para que Cristo apareça, como nós citamos no decorrer da nossa lição de hoje. E isso só é possível por meio de um verdadeiro arrependimento, confessar os nossos pecados e provar da experiência do perdão do nosso Pai. Amém? Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a sua vida, continue abençoando a sua família, continue abençoando o seu trabalho e o seu ministério. Querendo Deus, estaremos aqui para estudar a lição de número 3, que terá como tema o céu, o destino do cristão. Amém?